Ok? Então, boa noite, né? Boa noite para quem está ouvindo a gente pela internet. Boa noite para vocês que estão aqui com a gente nessa noite. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 13. Um texto que é muito conhecido, que vem falar sobre a tentação de Jesus, e é o último versículo que Lucas escreve. Eu acho interessante a gente meditar um pouco sobre essa questão, que diz assim: e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se de Jesus até por um tempo oportuno. Então, assim, um tempo determinado, por um tempo o diabo deixou de estar ali trazendo tentação para Jesus. E a gente vê assim que em outras versões diz o tempo oportuno, a oportunidade, até ter outra oportunidade de o diabo voltar e começar a tentar novamente a Jesus. E eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre isso, porque o diabo, ele tenta o tempo todo fazer com que você não pense e não conheça a força que nós temos e de quem nós somos em Deus. Então, pelo fato de a gente estar passando por um período tão difícil, por um período onde nós estamos enfrentando dificuldades, onde nós estamos enfrentando, estamos sendo desafiados dia a dia com a questão da saúde, com a questão da economia, e a mundial, não é só no Brasil. Nós estamos vendo aí nações que tinham tudo, que eram nação de primeiro mundo, e todas elas foram varridas por essa questão. E aí a gente precisa pensar um pouco nesse momento, quais são os pensamentos que estão norteando a sua mente, quais são os pensamentos que o diabo ele quer lançar na sua mente. E eu anotei alguns pensamentos aqui que eu acho importantíssimo quando nós estamos passando por tempos difíceis, por tempo onde você é desafiado a ir mais além do que o que as pessoas estão dizendo, o que o diabo quer dizer para você, né? O diabo ele gosta muito de lançar na nossa mente que a gente não pode, que nós não vamos dar conta disso, eu não dou conta disso, eu não suporto isso, isso é muito difícil para mim. Então essas são as frases que o diabo gosta muito de lançar na sua mente. Você não é ninguém, você não pode, você não é filho de Deus, olha o que você fez. E ele traz culpa, ele gosta de trazer esses pensamentos de medo. Olha aí, está todo mundo falando sobre isso, isso vai pegar você, você vai morrer também, você não é diferente dos outros. Olha aí, pessoal sem dinheiro, você também vai ficar. Então esses são os pensamentos que o diabo quer que eu e você acreditamos. Mas o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós somos fortes em quem? Em Deus. Então eu gostaria que você nessa noite dissesse que você é forte em Deus. Diga: eu sou forte em Deus. Eu sou forte. Você não sabe a força que você tem. Nós não, às vezes a gente, o diabo ele tenta tanto a gente, que o tempo todo que ele tentou Jesus nesse texto que a gente lê, é para dizer que Jesus não era quem ele era. O tempo todo, Satanás ele tenta Jesus nessa passagem para dizer que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não veio com uma missão, que Jesus não veio com um propósito. E a mesma coisa ele faz com a gente o tempo todo. Ele quer dizer que você não é o que você é. Ele quer dizer que você é outra pessoa. Ele quer roubar a sua identidade. Ele quer roubar a sua identidade, não a identidade que você trouxe do seu pai, da sua mãe, mas a identidade que Deus nos dá. Então essa identidade, ela é muito importante, porque o diabo ele vai lutar o tempo todo para dizer que você não é o que você é em Deus. Amém? Então, você é mais forte do que você pensa.
Você precisa entender isso. Eu sou mais forte do que eu penso que sou. Porque a minha força não é minha. A minha força é do Senhor. Por isso que quando o apóstolo fala sobre batalha espiritual, lá em Efésios capítulo 6, ele começando dizendo assim: revestivo de toda a força do Senhor. Eu e você não podemos vencer se não tivermos a força de Deus. Põe isso na sua cabeça. Viver sem Deus nessa terra é muito ruim. Viver sem Deus nessa terra, acho que eu vou desligar o microfone por causa da criança. Viver sem Deus nessa terra é prejuízo. É prejuízo. Você não consegue, você vai vegetar, entende? Porque o diabo ele vai vir com toda a força em cima de você, para dizer para você que você não pode, que você não consegue, que você não vai dar conta, que você não suporta. O diabo ele vai tentar o tempo todo tirar da sua mente quem você é em Deus. Então eu preciso me revestir da força do Senhor. Por isso que Paulo ele diz: revestível da força do Senhor. E quando nós estamos sem força, não adianta que você pode fazer, como se diz, campanha de motivação, você pode ler livros de autoajuda, você pode fazer terapia, não sou contra porque eu sou psicólogo, tá? Tudo bem. Você pode fazer terapia, você pode fazer o que for, mas se Deus não te der força, vai ser apenas um paliativo. Entende isso? É um paliativo. Quando a gente estuda psicologia, não tem esse negócio de cura na terapia. A cura é muito subjetiva. A cura é uma melhora, é um paliativo que a gente tem. Então a gente vai ver isso nos grandes teóricos da psicologia, Freud, Viktor Frankl foi quem chegou mais perto de uma cura foi o Viktor Frankl. Porque ele vem falar do sentido de vida, mas ele fala do supra-sentido, e ele diz que o supra-sentido é Deus. Sem Deus, ele chega a dizer o inconsciente que ignorou a presença de Deus. Ele escreve um livro sobre isso. Então, Frankl foi aquele que passou por 5 campos de concentração. Ele consegue descobrir o sentido da vida, que não é simplesmente você fazer uma obra de caridade, isso faz parte, mas o sentido de vida para o Frankl, que ele chama de supra-sentido, é Deus. É quando você se encontra com Deus, é quando você enche-se de Deus, esse Deus vai dar capacidade para você vencer. E como que eu me encho de Deus? Não existe outra forma de se encher de Deus conhecendo Deus. Entende? Você só pode conhecer Deus através da forma que Deus colocou na Bíblia. Qual foi a forma? Receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então eu me lembro que quando eu me converti, eu vim de uma vida regressa, de uma vida perdida. Eu estava perdido com 23 anos, já tinha tentado suicídio 2 vezes. E aí quando eu me encontro com Deus, eu vejo que em Jesus eu posso vencer as minhas fraquezas. Eu posso vencer os vícios, eu posso vencer aquilo que o diabo diz que ele quer que eu seja. E aí um dia eu estava naquelas lutas, porque quando você se converte, e a luta, eu quero dizer para você, vai ser para sempre, até Jesus voltar. Não tem esse negócio de dizer, vem para Jesus que tudo vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. Jesus vai resolver uma coisa na sua vida, te dar paz interior, te dar força para você vencer. Mas os problemas nós vamos ter. O próprio Jesus falou isso, gente. João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Os problemas podem dar uma trégua por um tempo, como foi aqui no caso de Jesus. O diabo deixou um tempo Jesus sem ser tentado, mas na oportunidade que ele tem, ele vem e vai tentar você de novo. E eu me lembro que quando eu estava naquela luta, quando eu tinha me convertido, eu fui falar com um presbítero, e eu fui abrir meu coração com ele, e eu fui dizer para ele que contar meu testemunho, contar minha história, abrir minha intimidade com aquele presbítero. Eu falei assim, eu nunca vi ninguém se recuperar disso. Não tem jeito. Eu saí dali arrasado, e naquele dia o diabo trabalhou na minha cabeça, entende? Para dizer assim, se joga debaixo do carro. Eu saí, eu tinha uma loja, tinha uma boutique nesse tempo, eu vendi meu carro, então tinha que pegar ônibus para ir para casa, e nesse teria até chegar o lugar que tinha que pegar ônibus, ela fala assim, se joga, tá vendo? Nem esse Deus que você está dizendo vai te dar vitória. Eu fui chorando, aquele dia eu chorava assim, o pessoal olhando para minha cara, porque no Rio tem muita gente, né? E eu entrei no ônibus chorando, cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, fala comigo, se o Senhor existe, tem jeito para mim? Aí Deus me deu uma palavra, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele dia eu peguei aquela palavra e nunca mais eu deixei o diabo fazer nada com a minha mente, daquele dia em diante. E já faz 37 anos que eu sirvo ao Senhor. Então você nessa noite que está aqui, eu estou mudando minha mensagem, tá, gente? Eu não sei porquê. Eu fiz a mensagem, escrevi, não estou pregando sobre ela, estou pregando sobre outra coisa. Então Deus quer nessa noite, estou saindo de frente da cama, Deus quer nessa noite te dar vitória. Você é o que Deus diz que você é. E só tem um jeito da gente ser o que Deus planejou para a gente ser em Jesus. Por isso que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Ele foi o único que venceu a morte, para nos dar vida, e vida com abundância. Então eu e você precisamos de Jesus, sim. Amanhã, quando você levantar, antes de fazer qualquer coisa, dobre o seu joelho e fala, Jesus, eu dependo do Senhor. Porque Paulo, ele queria ficar sem problema, sabia? Paulo queria. O espinho estava lá na carne de Paulo. Ele já tinha orado 3 vezes ao Senhor para tirar aquele espinho da carne dele. 2 Coríntios capítulo 12. E ele diz, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu não aguento, a gente não sabe que espinho que Paulo tinha. Se era uma enfermidade, se era uma tentação. Nós só sabemos que era o mensageiro do diabo que vinha e batia no rosto de Paulo. Não era uma coisa fácil. E aí, quando Paulo vai orar, falar, Deus, tira esse espinho de mim. O que Deus fala para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza que a força de Deus vem. E sabe que Paulo aprendeu logo? Que ele diz assim, agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. É assim a vida com Deus. Não tem outra saída. A minha graça te basta. Davi, quando ele escreve o Salmo de número 22, no verso 19, ele diz assim, não fique longe de mim, Senhor. Não fique longe de mim. Vem e me socorre logo. Davi diz isso. E eu quero ler esse versículo, porque eu não estou seguindo a mensagem, mas alguns versículos eu anotei, e eu quero ler esses versículos. A Bíblia diz assim, lá no Salmo de número 22, o Davi, ele diz assim no Salmo de número 22, quando ele está aflito, ele diz assim, verso 19,
A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua palavra, a tua promessa. Salmo 119, versículo 28. E no capítulo de número 22, Davi, eu vou ler esse versículo com você nessa noite. Salmo 22, pegue lá, vamos ler. Salmo de número 22. Esse versículo de número 19, Davi diz assim: não fiques longe de mim, força minha, venha depressa a me socorrer. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus dessa maneira? Parece que Deus está longe de nós, mas não é que Deus está longe de nós. Nós estamos envolvidos por tantos problemas, por tanta percepção de coisa ruim. O diabo está colocando tanta coisa na sua cabeça que você pensa que Deus está longe de você. Porque a palavra de Deus diz que Ele nunca vai nos abandonar, não é isso? Amém. Quando a gente lê Hebreus capítulo 13, verso 5, ele diz assim: nunca eu vou te abandonar. Jesus disse: estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Amém. Agora eu quero que você amanhã, quando o diabo chegar para você e dizer para você que você não pode, que você não vai dar conta, que você não suporta, que você está sozinho ou sozinha, que você não sabe o que vai fazer, você vai dizer: Deus, o Senhor é a minha força. Deus, a tua graça me basta. Deus, eu consigo, porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. A partir de hoje, você não vai dizer isso. O diabo quer que você seja vítima. Eu não digo mais: eu sou uma vítima do que foi na minha infância. Eu não digo mais de nada na minha vida que aconteceu. Não sou vítima. Pelo contrário, eu sou uma pessoa abençoada porque eu fui alcançado por Deus. Você é abençoado, você não é vítima da situação. Você é uma pessoa que Deus alcançou você, só de você estar aqui nessa noite sentado, ouvindo essa palavra, servindo ao Senhor, é porque Deus teve misericórdia de você. Amém? Nós somos e nós podemos em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então um dia eu estava conversando com minha filha, eu falei assim: Bia, você pode, Bia, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei assim: eu falo isso para mim todos os dias, Bia. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer isso. Eu posso vencer essa tentação. Eu posso dizer para a fraqueza do meu corpo: não vai tomar conta de mim, porque eu tenho Deus. Amém. E eu ensinei minha filha naquele dia: você vai repetir assim: tudo posso naquele que me fortalece, porque Jesus está comigo. Tudo posso, e diga o que você precisa vencer naquele dia. Porque é verdade, gente. Ou você é crente, ou você não é. Ou você crê, ou você duvida. Entende? Deus nos chamou para crer, para ter confiança nele. Sem essa confiança, não dá para viver. Ou você vai confiar no que a mídia está falando, o que a Globo está falando, o que esse povo está dizendo, ou você vai acreditar em Deus e falar: Deus, eu estou aqui. A situação pode ser até caótica, mas eu estou em Deus. E eu vou permanecer em Deus. E ainda que eu morra, Paulo disse uma coisa interessante. Ele falou: morrer para mim é Cristo. O viver também é Cristo. E se eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Entende isso, gente? É uma coisa que vai além da nossa mente, é uma coisa que vai além da nossa cabeça, porque a nossa cabeça é limitada, ela é limitada pelo pecado. Nós temos um cérebro limitado pelo pecado. Apesar do cérebro nosso ser tão maravilhoso, ele é limitado.
Por isso que a gente está estudando Coríntios, né? 1 Coríntios, e a gente estudou nessa quinta-feira o capítulo 15. O que a Bíblia diz? Nós vamos ressuscitar com esse corpo. Tá? Só que esse corpo vai ser o quê? Revestido da imortalidade. Vai ser revestido de quê? Da incorruptibilidade. Mas a aparência vai ser a mesma, porque quando Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou com o corpo. A aparência de Jesus era a mesma. Todo mundo conheceu que era Jesus. O corpo era, olha, vê aqui, ó. Aqui está furado. Vê o pé está furado. Me dá um negócio aí para comer. Deram um peixe assado para ele. Então o corpo era mesmo. Não era o mesmo mortal. Não era o mesmo caído, limitado ao pecado. Mas era o corpo da aparência, a identidade do corpo era a mesma. Só que era o quê? Ressuscitado. Incorruptível. Imortal. Aleluia. E é esse corpo que um dia eu quero. Você quer esse corpo? Amém. Um corpo que agora que não era mais limitado pela parede. Jesus entrou na sala onde eles estavam, sem parede, sem porta, sem entrar pela porta. Eles acharam que era um espírito, eles acharam que era um fantasma, e Jesus falou assim, não é um espírito, não é um fantasma, sou eu mesmo. Olha aqui meu corpo. E eles viram que era Jesus. Então nós vamos ressuscitar com esse corpo. Não o corpo caído que nós temos. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas é um corpo novo. Mas a aparência é a mesma. Eu vou chegar lá no céu, vou olhar para a cara do Dário e vou dizer, ô Dário, estou te conhecendo. Os discípulos conheceram Jesus. Amém? Então você é o que Deus diz que você é. O que você é? Filho de Deus? Sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Não foi isso que o profeta Joel diz? Digo fraco, eu sou forte. Quantas vezes você já levantou com vontade de desistir? Eu já levantei algumas vezes. Mas não desisti. Só foi a vontade, gente. Sabe por que eu não desisti? Porque eu todo dia de manhã eu vou dobrar o meu joelho bem cedo e oro. E Deus me fortalece. E de repente eu estou chorando na presença de Deus. De repente Deus me traz um texto na minha mente. E aquilo me fortalece, é o meu café da manhã. O corpo não precisa comer? O seu espírito precisa comer todo dia. Mas você é relaxado, é relaxada com a sua vida espiritual. Para que orar? Orar dá muito trabalho. Para que ler a Bíblia? Ah, vou ver o Netflix. Ah, vou ver a série que está agora. É capaz da... A alma gosta disso. A alma gosta. Quem não gosta de ficar sentado no sofá vendo Netflix, comendo, bebendo? Mas Deus nos chamou de orar. E você tem que ser preparado, porque qualquer hora Deus te chama para orar. Qualquer hora. Lê a Bíblia. Eu fico pensando esses crentes que vai para a igreja só por causa de milagre. Né? As mensagens de Paulo, as mensagens dos apóstolos não era para vir e receber milagres. Não era para ser próspero. Não era para vir e receber dinheiro. Qual era a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes e que perpetuou o resto do Novo Testamento? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é essa: se arrependa dos seus pecados, serve a Jesus, conhece a Jesus. Mas aí vem o diabo com a religião e diz que Jesus não é mais do que um profeta. Vem o diabo e diz que Jesus é um espírito mais elevado. Vem o diabo e começa a confundir a mente do povo. Aí nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Acreditar. Eu vou terminar, porque a gente vai cear. Ainda quero apresentar Cássio.
esse nome bonito. O que quer dizer esse nome? Cassi. Bonito. É forte, nome forte. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar com você nessa noite.